Oi, gente. Eu tô tão animada por uma coisa que eu descobri, que eu abri mão de tudo que eu tinha que fazer agora, até mesmo de cuidar da minha aparência para fazer esse vídeo, porque eu não quero perder um segundo e passar o risco de não falar aquilo que eu descobri que vai transformar a sua vida totalmente, vai mudar assim o rumo daquilo que você esperava e vai te jogar aonde você merece estar, sabe? Vai te fazer dar um salto no futuro. Isso é incrível. Eu quero muito imaginar que você vai pegar um papel, uma caneta e anotar e fazer isso entrar dentro da sua cabeça e repetir várias vezes até a sua cabeça entender que essa é a única verdade que existe. Sabe como que eu era quando era criança? Eu era uma criança completa. Mas um dia o meu pai me chamou para ensinar a gente a ler e escrever, porque ele sempre foi dedicado a dar o melhor dele pra gente. E ele pessoalmente ensinou eu e a minha irmã gêmea a ler e escrever com 5 anos de idade. E ele conseguiu, ele deu o melhor dele. Só que o melhor que ele tinha recebido do pai dele era o entendimento de que ele tinha que aprender ou ele apanhava. Então foi aquele desenvolvimento na pressão. E aí como ele recebeu isso como uma coisa boa, então ele fez isso comigo. Como a minha irmã, ela teve uma criatividade mais aflorada e eu era mais imaginativa, vamos supor, distraída, o que aconteceu? Quando ele viu a minha irmã fluindo e eu travada, ele começou a usar a técnica do croque. Quem aqui já levou um croque? Para prestar atenção. E aí ele fazia isso comigo, com todo carinho, com todo amor. E eu desenvolvi. Só que foi o que mais travou a minha vida diante do que eu conheço hoje, que eu tô vivendo hoje. Por quê? Pensa bem. Qual é a regra do sistema? Sabe o que eu aprendi? O que eu estava vivendo? Até Deus me mostrar a verdade, eu vivia de minhas crenças e as regras que as pessoas me davam. Eu juntava minhas crenças e juntava a regra que as pessoas me davam e me dedicava naquilo 100%. Eu vivia de regra, de me esforçar, de fazer o melhor, porque eu acreditava que o que as pessoas mandavam eu fazer era o correto e que eu tinha capacidade, mas segundo as minhas crenças, eu não acreditava que eu era tão inteligente assim. Por quê? Porque eu me comparava, a minha irmã se desenvolveu, eu não. Ela não levava tanto croque, eu levava. Então a minha crença eu tenho muitos limites, mas eu posso romper com todos eles. É uma crença boa? É uma crença boa, mas ainda assim não é a verdade sobre mim. Por quê? Hoje, o que me alegra, me transborda, assim, sabe? Da minha alegria ficar assim... O que me alegra é que eu não preciso juntar a minha crença limitante, eu não preciso juntar a minha crença humana com a regra das pessoas. O que eu preciso fazer é juntar o fato, a ciência, com os princípios que Deus estabeleceu desde a fundação do mundo. Quando você junta o fato, que é o que Deus fez, com os princípios, que são aqueles que são imutáveis, que é a intenção daqueles que estão te impondo as coisas, quando você junta isso, é uma bomba que você não tem noção o estrago que faz na vida das pessoas que estão assim na situação lamentável, sabe? Não tem aquelas pessoas que saem do pó
e vir assim um rei, é porque ele descobriu isso. Ele juntou o fato com o princípio. E é isso que eu tô vivendo e tô amando, sabe por quê? Porque o fato é o que Deus fez. Ninguém pode mudar a ciência verdadeira, né? Não é o sussurro que as pessoas acham que é. Ninguém pode mudar o que está provado na ciência. E ninguém pode alterar os princípios milenares da Bíblia. As regras, sim, mas os princípios que estão por trás não tem como mudar. Então, como que isso explodiu na minha vida? Quando eu entendi, quando Deus me levou, através de um monte de problema, quando Deus me fez eu perder totalmente assim o rumo, que eu falei assim, Deus, eu tô cansada de ouvir a regra segundo a opinião dos outros, eu não quero mais, eu conheço a Bíblia, mas eu tô cansada de ouvir a opinião dos outros e não sentir que essa é a realidade. E aí foi assim uma trajetória maravilhosa, mas Deus estava no controle e Ele me mostrou a verdade que me completa 100% hoje. Sabe como que eu era? Por ser uma pessoa muito dedicada em querer acertar na vida, eu era uma pessoa super esforçada, mas sentia que algo não estava completo. E eu tinha tanto êxito em me esforçar que as pessoas também não conseguiam me ajudar, porque elas só enxergavam uma pessoa diante das regras muito perfeita, que não tem como faltar nada para ela. Eu pensava, alguma coisa tá errado. E tava mesmo, sabe por quê? Porque a inteligência, a criatividade, a autoridade, o poder, a felicidade, isso é coisa natural sua. Você não é uma pessoa desfavorecida. Se você é uma pessoa 100% completa no fato, você não é uma pessoa doente. Eu vivia sentindo uma fraqueza enorme e eu pensava que alguma coisa tá errado porque eu não sou doente, os meus exames mostram que eu não sou doente, eu não tenho energia para fazer as coisas que eu sonho. Então pensa bem. Eu quero ajudar você porque eu quero que você prove o que eu estou provando e ajude outras pessoas dando resultados. Então pensa bem, se anima porque isso é bom demais. Pensa bem. Se você tem a vantagem, o privilégio de ser uma pessoa naturalmente saudável, todas as qualidades boas que existem no ser humano está completamente completo dentro de você. Dentro de você, na sua identidade. Você pode chamar isso de no seu espírito. Você pode chamar isso de seu intelecto, mas tudo tá completo dentro de você. E agora, por que você não consegue viver a vida completa que Jesus viveu na Terra? Aí você pensa, Jesus foi favorecido porque ele foi filho de Deus. Mas ele veio provar que você foi favorecida porque você entregou a vida para Jesus como Cristo sendo Salvador. Então, você é completa no seu espírito. O seu espírito é o mais top de toda a natureza. Por que a natureza é tão linda? Uma semente, ela gera uma árvore que produz milhões de frutos e esses frutos produzem milhões de sementes. Por que uma coisa tão natural, que Deus trata como comum, produz tanto e você que é acima da média, pouquinho abaixo dos anjos, você não está produzindo nada? Alguma coisa não está funcionando da maneira certa. E sabe o que não está funcionando da maneira certa? É tão simples, que é difícil de acreditar. É ridículo. A nossa cabeça, assim, na média,
no sistema da média é ridículo. Você pensa assim, não pode ser só isso. Tem que ter alguma coisa por trás, tem que ter uma mágica para mim viver uma vida de escala exponencial, de alcançar tudo que eu imagino que é possível. Tem que ter uma mágica, não é possível que é tão fácil. Mas é fácil. É fácil, sabe por quê? Porque o seu espírito, ele é tão completo que você é a alegria, você é a felicidade, você é a paz, você é o amor, você é tudo de mais poderoso na Terra. Dinheiro algum pode comprar isso aí? Será que os ricos estão conseguindo ter isso? Ter paz, ter governo, falar assim, eu mando debaixo do meu propósito. Será que todo rico consegue falar isso? Eu mando debaixo de tudo que eu tenho. Se eu perder tudo, eu ainda continuo governando sobre o mundo, porque não me interessa. Eu não preciso de um teto para falar assim, eu sou o que sou porque eu consegui riqueza tal. Eu não preciso desse teto, eu já sou isso. A consequência da minha crença, a consequência do meu espírito, juntando com o desenvolvimento da minha personalidade, ela vai fazer eu acessar isso de qualquer jeito, de maneira natural. Você não precisa fazer plano nenhum. Você vai prosperar naturalmente. Mas aí tá. Qual que é o segredo? Vou facilitar mais ainda para você entender que é uma realidade. Que não dá. Vou até ajeitar aqui o cabelo para você não perder a atenção. O que você vai entender? Não vai ser fácil, mas você vai enfiar isso todo dia até essa sua cabeça abandonar o sistema que o diabo mesmo implantou em tudo. Ele implantou isso em tudo para travar a vida das pessoas. Ele implantou isso no meio de escola, na criação dos pais com os filhos. Ele implantou isso no trabalho, em tudo que é artificial. Ele implanta isso. Mas quando você decide viver pela verdade da ciência, juntando a verdade dos princípios milenares, não tem como ninguém conseguir provar que isso é mentira. Mas vamos lá para a prática, porque eu não aceito você viver uma vida artificial desse jeito, sem render nada. Como que você precisa entender? Esse cérebro, eu gosto... Vamos supor, essa mentalidade, eu gosto de destacar ela como alma, como receptor. Você pode interpretar da sua maneira, não interessa. O importante é você entender o princípio das coisas. Eu gosto de destacar a minha mente como um receptor. Ela recebe a informação do meu espírito, que é top, 100%. E ela recebe a informação do meu cérebro, que ele é limitado. Ele sempre programa as coisas que ele interpreta sozinho. Sabia que o seu cérebro interpreta sozinho? O seu cérebro não foi programado para pensar coisas novas. Não foi para isso que Deus fez seu cérebro. O seu cérebro foi feito para desfrutar daquilo que você está vivendo, para admirar o que você está mexendo agora. Não foi para ficar preocupado. Mas isso é outro assunto. E ele não foi feito. Sabe por quê? Sabe a prova disso? É que pensa bem. Você que é pai ou mãe. Você se sentiu filho amado quando você era filho ou quando você se tornou pai? Você se sentiu mais filho quando você lembra das suas histórias como filho ou quando você lembra das histórias de você como pai? Qual comparação que gera mais sentimento em você hoje? Com certeza é a sua vida como pai, né? Os antigos já sabiam disso, falavam, um dia você vai ser mãe e você vai saber o que eu sinto por você, você não entende e tal. Porque é princípio, isso não muda, é princípio e fato.
Então, o seu cérebro, ele sempre repete o que ele interpreta das pessoas, da circunstância e do que as pessoas falam para ele. Quantas crianças escutaram a vida inteira dos pais? Você é burro, você é burro, você é burro. Mas, e como ele achava que o pai era o mais correto do que ele, então ele falou assim, eu acho que eu sou burro mesmo. Então, olha bem, o seu cérebro, ele não tem poder de viver coisas novas. Ele só fica replicando. Aí você fica assim, eu olho para a cara do fulano e eu sinto um ódio, porque o fulano, ele me tratou assim, tal dia, tal hora. Mentira! O seu cérebro, naquele dia que aquela pessoa fez aquilo com você, ele interpretou que você não estava sendo amada, porque você é isso. Ele simplesmente replicou na sua cabeça o trauma que você já vivia. Então, toda vez que você ficar preocupado, ficar triste, ficar com medo, ficar ansiosa, toda vez que tiver na sua cabeça uma coisa que não se chama positividade, você questiona e fala assim, peraí, isso não mostra o problema das pessoas, mostra o problema que está em mim. Por que que eu sinto isso? Aonde que eu desenvolvi isso? Aonde que eu acreditei, em qual mentira que eu acreditei para achar que isso é uma verdade na minha vida? E aí você vai estabelecer a verdade baseado no princípio de Deus, para calar o seu cérebro aqui, para ressignificar essa porcaria que fica reprogramando na sua cabeça, fazendo você achar que todo mundo está contra você, sendo que na verdade é o seu cérebro que interpreta errado e fica administrando a sua mente. Você não tem acesso ao espírito top que está dentro de você. Então, como que você vai acessar essa coisa tão maravilhosa que se chama espírito? Que é tão top, tão top. Sabe por que o nosso espírito é tão top? Lá em João 5, versículo 1, fala que quando a gente entende que Jesus realmente veio para ser o Messias, o nosso espírito ele recebe um novo nascimento junto com o Espírito de Deus. E ele passa a relembrar a voltar a ser o que ele era antes, sabe por quê? Lá em Jeremias, Deus fala para ele assim, eu te conheci antes de você ser gerado no útero da sua mãe. Eu te santifiquei antes de você sair de dentro da barriga da sua mãe. O que significa isso? O meu espírito é 100% top, igualzinho o seu espírito que é 100% top. Significa que o meu valor, o seu valor é igualzinho de Jesus Cristo. O valor daquele mendigo lascado que acredita em Jesus, o valor dele, o espírito dele é top como aquele que descobriu a identidade e está governando sobre a terra. É o mesmo espírito. É um espírito com Cristo. Então, se você entende o amor de Jesus Cristo, o amor de Deus, cara, você é 100%, você é único, você não precisa de mais nada a não ser libertar a sua alma, a sua mente do governo do seu cérebro e pôr o seu cérebro para funcionar no modo de admiração, meditação, observação. E quando você precisar de uma coisa nova que o seu cérebro não vai te dar, você vai parar, vai concentrar e falar assim, Deus, ou Espírito Santo, ou Espírito, você vai falar qual é o verdadeiro caminho para isso. Sabe o que vai acontecer? Por você acreditar, você não vai estar com negatividade, você não vai estar preocupado, você vai estar com a simplicidade de filho amado por Deus. A maior potência de fé se chama simplicidade em acreditar que o medo não existe, que o que as pessoas estão falando não é bem assim. É a simplicidade de ser filho de Deus. Quando você tiver com seu cérebro em simplicidade, como uma criança que está totalmente dependendo do pai, se sente amada pelo pai, tudo que você entender de novo,
você vai entender que não é uma frequência normal, é uma frequência do espírito. E ele vai te mostrar coisas novas. Quantas vezes você sonhou coisas que você nunca viu e eram coisas boas, mas você acordou e o seu cérebro, que não entende, falou assim: ah, dormi de barriga cheia. Não sei pra que isso, não entendi nada. Então, de hoje em diante, você vai bater o pé, vai apagar. Apagar não. Consertar essas crenças limitantes. Vai jogar elas no lixo. Vai estabelecer os princípios, questionar. Peraí, por que isso aí não funciona se é a verdade? Então, eu quero saber o princípio que tá por trás disso. Eu quero saber a intenção. Por que Deus falou tal coisa? Qual era a intenção dele? Porque tem muita gente que fica usando o que Deus falou para fazer você acreditar no que ele quer que você acredita. Mas qual é a intenção que Deus falou para usar esse versículo que o fulano ou ciclano fica te barrando, fica te controlando, governando? Então você vai abandonar as suas crenças por princípios. E você vai abandonar... você vai abandonar a regra por princípio, e as crenças das pessoas e as suas você vai trocar pelo fato, por aquilo que Deus fez. Deus não fez ninguém mais favorecido. Agora você entenda, Deus, como ele não fez ninguém mais favorecido, ele usa a meritocracia. Ele usa o mérito. Para ele, todos são iguais, é o mesmo espírito. Então, se você tem um nível de fé top, mas acredita que você é desfavorecido, Deus não tá nem aí, porque ele não fez você desfavorecido. É você que tá acreditando nisso. Então, o que você vai fazer com isso tudo? Você vai desfrutar do seu dia. Você vai entrar num nível de concentração. As pessoas vão querer que você entre no ritmo delas, que você faz tudo o que elas querem que você faça. Mas você vai entrar dentro de você, vai governar você e vai fazer exatamente no tempo que o seu espírito falar. Faça de acordo com esse fato e com esse princípio. Vai. Isso não é fácil, sabe por quê? Porque toda hora a gente erra, toda hora, porque a gente é bobo. Então, você vai fazer isso toda hora. E eu faço questão de mostrar os meus resultados a partir do momento que estiver funcionando para te ajudar. E você vai se conectar com pessoas que já descobriram isso. Quem que são essas pessoas? Pessoas que acreditam 100% na identidade delas. Pode ser rico, pode ser pobre, mas as pessoas que acreditam na identidade delas, a circunstância não governa elas é que governam a circunstância. O mundo é que serve ela, não é ela que serve o mundo. Então, são aquelas pessoas que elas mudam o ambiente, elas trazem calor para tudo que aonde elas chegam, elas transformam. Você pensa assim, não pode uma pessoa não depender de nada para ser tão feliz desse jeito. Mas essa é a sua vida. E bora transbordar nessa terra e curtir a vida doidado. Lembra de uma coisa, o princípio base. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo da mesma maneira que você ama você mesmo. Então, eu sugiro que você primeiro busque a Deus e comece a tratar você com dignidade, com carinho, porque esse corpo carrega alguém importante e esse corpo, ele serve alguém importante. Trata você com dignidade, porque aí você vai transbordar, você vai amar o próximo, mas quem é o seu próximo? A sua família e aqueles que vão acreditar em você.
Então, não abandona essas 3 coisas. Se você se firmar nessas 3 coisas, não importa o tanto que as pessoas vão te chamar de egoísta, ou preguiçosa, ou ignorante, não interessa. Você tá vivendo. Não é de regra e não é de moda. Você tá vivendo o fato e o princípio. E isso ninguém vai mudar porque foi criado desde a fundação do mundo. Então, bora viver em cima de realidade e prosperar na Terra em domínio próprio, em paz, em alegria. E o resto não faz nem diferença. É bom demais. Boa sorte, sucesso para você e se conecta aí com pessoas que entendem a sua identidade verdadeira. Um abraço.